Sistema nervoso central, que fica na página 272 a 281. Aprendemos anteriormente que um organismo é formado por diferentes sistemas e que cada um deles é especializado na realização de uma determinada função. Sabemos também que o sistema não atua de maneira isolada, e sim de forma integrada, para que o corpo tenha um funcionamento harmonioso. O funcionamento dos sistemas faz parte das atividades do nosso metabolismo, que busca nos fornecer a energia e os nutrientes necessários à sobrevivência. Sendo que o controle das nossas atividades internas é função do sistema nervoso, com o auxílio do sistema endócrino. Portanto, é possível entender o corpo humano como uma máquina que, para ter um funcionamento satisfatório, depende que todas as suas partes estejam em plena forma. Nessa aula discutiremos a função de coordenação e integração das funções do organismo desempenhada pelo sistema nervoso, que se destina ainda a promover a interação do organismo com o meio ambiente físico ao seu redor. No dia a dia, estamos nos relacionando com o ambiente o tempo todo, ao sentir cheiros, ouvir sons, enxergar imagens, sentir o vento ou o calor do sol. Quando estamos com medo ou tristes, reagimos a uma forma, quando felizes e animados de outra. Além disso, conseguimos identificar mensagens do interior do nosso corpo, como fome, dor, vontade de ir ao banheiro, entre outras. Pois esse sistema é responsável por controlar as atividades dos órgãos e tecidos. Além de receber e interpretar as informações que são captadas pelos órgãos responsáveis pelos sentidos, como olhos e a pele, e organizar as respostas a esses estímulos. As células do sistema nervoso. Para desempenhar a sua função, o sistema nervoso conta com células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. A célula básica desse sistema é o neurônio. Os neurônios são células especializadas em transmitir, receber e conduzir estímulos do ambiente através dos impulsos nervosos até o cérebro, onde essas informações são interpretadas. É também através dos neurônios que o sistema nervoso envia as mensagens nos órgãos e tecidos do corpo, controlando suas funções. A estrutura básica dos neurônios é dividida em corpo celular, dendrito e axônio, conforme visto nas figuras a seguir. A região do corpo celular é onde se localiza o núcleo e a maior parte do citoplasma. Também é o local onde as informações recebidas são transformadas em impulsos nervosos. Do corpo celular partem dois prolongamentos. Os dendritos são prolongamentos curtos com ramificações responsáveis por captar as informações. Já os axônios é mais alongado e o local onde o impulso nervoso passa para chegar ao seu terminal. De lá, o impulso segue seu percurso para outro neurônio ou estrutura do corpo. A bainha de mielina é formada por moléculas de gordura que atuam no isolamento elétrico, permitindo a passagem do impulso nervoso sem que ele se dissipe. Essa bainha não é contínua, apresentando espaços conhecidos como nódulo de Ranvier. Ao passar, o impulso salta de um nódulo para o outro, processo chamado de condução saltatória, o que permite que ele seja conduzido mais rapidamente. Nem todos os neurônios apresentam essa bainha, mas nos que apresentam, a passagem do impulso é mais rápida. A transmissão dos impulsos nervosos acontece no sentido dendrito, corpo celular e axônio. Ao passar de um neurônio para o outro, o impulso é conduzido por substâncias chamadas mediadores químicos, os neurotransmissores, tais como adrenalina e acetilcolina. Existem três tipos de neurônios que são classificados de acordo com a forma como atuam no organismo. Os sensitivos, que recebem os estímulos provenientes do ambiente externo e levam as informações até o sistema nervoso central. Os motores, que conduzem as respostas ao estímulo recebido no sistema nervoso central até as glândulas e músculos. E os associativos, que ligam os neurônios sensoriais aos motores, sendo encontrados no sistema nervoso central. Além dos neurônios, o tecido nervoso origina os órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, e tipos celulares chamados de gliócitos ou células da glia. Essas células podem apresentar diferentes tamanhos e formatos, mas são menores e menos numerosos que os neurônios, sendo responsáveis pela manutenção da defesa dos neurônios. Entre um neurônio e outro existe um pequeno espaço, a sinapse nervosa, pois não há uma comunicação direta entre eles. Os neurotransmissores são liberados
pelos terminais do axônio na sinapse e promovem a propagação do impulso nervoso ao se ligar os receptores presentes na sua membrana do neurônio seguinte. Isso, por sua vez, também libera mediadores químicos que irão se ligar aos receptores do próximo neurônio e assim sucessivamente. A transmissão de impulsos nervosos ocorre a partir de órgãos e receptores de estímulos para o sistema nervoso central e deste para os órgãos efetores. Os órgãos e receptores captam os estímulos. O sistema nervoso central recebe os impulsos nervosos e responde ao estímulo, que são enviados a um órgão efetor pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, sendo o local onde são processadas as informações. Já o sistema nervoso periférico é formado por uma rede de nervos que partem do encéfalo, que são os nervos cranianos, ou ainda da medula espinal, que são os nervos raquidianos. Os principais órgãos do sistema nervoso central são o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo. Essas estruturas são protegidas por um conjunto de ossos, o crânio, e por um trio de membranas chamadas meninges. A meningite é uma infecção que pode ser causada por vírus ou bactérias e acomete essas membranas. Ao analisar o sistema nervoso central, é possível perceber regiões com coloração mais cinzas, que são a substância cinzenta, e outras mais esbranquiçadas, que são as substâncias brancas. É no cérebro que encontramos os centros de comando dos nossos sentidos, o tato, olfato, paladar, audição e visão, sendo suas partes componentes responsáveis por atividades importantes como memória, pensamento e inteligência. Além disso, o cérebro comanda os movimentos dos músculos voluntários, aqueles relacionados às atividades que dependem da nossa vontade, que é pular, correr, falar, pegar objetos, entre outros. Comanda também algumas atividades involuntárias, aquelas que não dependem de nossa vontade, como eriçar os pelos quando estamos com frio. O cerebelo situa-se sobre o cérebro. Também é constituído por dois hemisférios. Ele coordena o grau de contração dos músculos, além do equilíbrio e a postura do corpo. A ponte é uma pequena região intermediária entre o cérebro e o bulbo. Ele conecta a medula espinal e o bulbo e o restante do encéfalo. É através dele que o impulso nervoso passa para chegar ao cérebro. O bulbo, ou medula oblonga, situa-se abaixo da ponte. É extrema importância para a sobrevivência. Isso porque está relacionado ao controle dos movimentos da respiração, além de influenciar o sistema circulatório. A região ocupada pela ponte e pelo bulbo é também conhecida como tronco encefálico. A medula espinal é um cordão de tecido nervoso que desce para o interior da coluna vertebral. Sua parte central é constituída de massa cinzenta ou substância cinzenta que é rodeada por substância branca. A medula espinhal, além de atuar na condução nervosa, constitui o centro nervoso, responsável por diversos atos reflexos, ou seja, aquelas respostas rápidas e involuntários que ajudam a proteger o nosso corpo, já que os nervos espinhais levam e trazem impulsos nervosos para a medula espinhal. Quando afastamos a mão de uma superfície quente, estamos realizando um ato reflexo. Os atos reflexos podem ser inatos ou condicionados. Os atos reflexos inatos, aqueles que nascem com o indivíduo. E os condicionados são aqueles que através de treinamento, havendo a necessidade de aprendizado ou experiência anterior.